Então é algo que eu e minha esposa, a gente conversa todos os dias sobre isso, né? Nós amamos ser pais, né? Ela é uma mãe maravilhosa, eu aprendo muito com ela, ela me ensina todos os dias. Eu acho que, né, esse núcleo que a gente tem é a coisa mais valiosa que eu tenho na vida mesmo. Tem uma frase que eu falo muito para meus filhos. Galera, não esqueça que tá rolando o cupom. As meninas me mandaram aqui lá da Ering, é o cupom BARBA15. Cupom BARBA15 no site da Ering, tá bom? Eu tô com essa camisa de qualidade, tá bom? E a Ering, né, tradicional, mais tradicional que a Ering não existe. Então vale a pena, eu recomendo, beleza? Aqui no BarbaCast, por exemplo, a gente tem a gente é um podcast bem democrático, no sentido de ouvir todo mundo. A gente, inclusive, teve uma época que a gente abria, inclusive, para as atrizes do entretenimento adulto. Mas para escutar todo mundo mesmo, entendeu? Só que o YouTube não gosta desse tipo de conteúdo, então a gente parou. Mas isso tem 1 ano e meio, sei lá, que a gente não faz e nem vai voltar a fazer. Mas eu acho que o mais importante, eu acho que a pessoa mais sortuda dentro de um podcast é o host, sou eu. O host, né, de uma forma geral, se ele tiver aberto a escutar, a entender e a adquirir conhecimento, é a melhor profissão do mundo. Porque, diferentemente de um entrevistador, de fato, onde você vai entrevistar, vai perguntar e escutar, a gente aqui no podcast, pelo menos no nosso estilo, a gente conversa, a gente bate um papo. É lógico que eu tenho uma linha de pensamento aqui dentro do que eu estudei, do que eu tenho curiosidade de saber, e imagino que a audiência também. Mas a gente, cara, a gente escuta as histórias, escuta as pessoas, entende processos e aprende e não importa quem, a pessoa mais inteligente ou a menos inteligente, a mais jovem ou a mais velha, você sempre tem alguma coisa para aprender com alguém, né? Sempre. E isso é E esse é o segredo da minha profissão também. lógico. É quando algum estudante de teatro pede alguma dica e tal, eu falo, escuta. Quanto mais eu fico, quanto mais experiência eu tenho, quanto mais veterano eu fico, mais eu escuto. Porque eu não posso contracenar com você de uma forma plena se eu não estou te escutando. Eu não sei como você vai me falar tal frase, eu não posso chegar pronto e já Isso. fazer do jeito que eu estudei na minha casa, eu não sei. É como o Bruce Lee falava em relação às artes marciais. Você aprende toda a técnica para na hora esquecer tudo. Você não sabe que golpe você vai receber. Entendeu? E qual que você vai dar na sequência é de acordo com o golpe que você acabou de receber. Então, escutar é o grande segredo e a gente não está se escutando hoje em dia. Eu busco escutar também. Por isso que assim, foi lindo o que você falou. Realmente é uma posição privilegiada. Poder escutar. Né? A gente devia se escutar mais. E eu tô aqui falando muito só porque eu sou convidado, senão eu estaria muito mais escutando. Não, mas Eu gosto muito, muito mais de escutar. Por isso que eu leio, né? Eu Sim. escuto todos os autores. Então Sim. eu já escutei todos. Eu já escutei de Einstein a Shakespeare, Dostoiévski a Tolstói. Eu conheço muitas histórias, já vivi muitas vidas só nessa vida, só de ler. Né? E o que eu tento passar para meus filhos, que tá tão difícil hoje em dia, né? Tá difícil. Porque é uma Concorrência competição, desleal. uma concorrência muito desleal. Muito desleal. Né? Mas de Fortnite a YouTube. Nossa, eu sei bem, eu tenho um de 7, um de 14, Então, eu vai pra também tudo, tenho. né? Meu Deus. E a gente tá vendo. Cara, ontem eu vi um dado, né, um corte de um podcast, eu passando, zapeando, porque diferente do normal, assim, que a galera pega o Instagram e fica, né, passando reels ou qualquer coisa que o valha, TikTok, que você fica vendo vídeo curto para pegar aquela serotonina e, enfim, encher teu cérebro de informação para você ficar... Tudo a pineal produzindo os hormônios todos. Eu fico vendo para pensar em linhas de convidados. Então eu fico, às vezes... Sim, você precisa disso, faz parte do seu Às vezes trabalho. eu me perco um pouco, sim, é impossível não se perder. Mas eu vi uma mulher falando, acho que era uma cientista, não sei, uma psiquiatra, psicóloga, falando de um futuro muito, muito difícil que talvez a gente tenha que enfrentar, ou os nossos filhos, porque a molecada hoje em dia tá perdendo a cabeça com
Olha que loucura. Pornografia. Cada vez mais aí, enfim, dancinhas e as mulheres ou até os homens com quase nada ou aparecendo quase tudo, enfim. Vape, É. né? E essas experiências que você, esses desafios loucos que o Instagram, o Instagram ele tem até uma curadoria melhor, mas o TikTok, o iDar, que você vê cada coisa, cara, que assim, então é difícil educar, além de tudo que já tem dentro da situação, né? Como eu falei, do YouTube, Netflix, assim, essas aí até que são mais controladas, né? Mas assim, o YouTube é um pouco mais descontrolado às vezes para criança Sim, e tal. sim, claro. Você ainda tem essa questão da influência ou da má influência de questões externas. Tudo que a gente pode fazer é educar. É falar com a criançada e tentar ensinar. Por exemplo, eu com meu filho, eu evito compará-lo. Eu evito falar assim, ó, fulano tá comendo tudo, você não vai comer? Tipo um exemplo, entendeu? Porque justamente depois ele vai se guiar no comportamento dos outros para falar, não, se o fulano tá comendo, eu tenho que comer, então eu posso fazer a cagada porque o garoto tá fazendo a cagada. Então, cara, mas é uma missão difícil, você educar hoje em dia uma criança. Educar, competir. Pô, eu tô fechando aqui uma parceria, por exemplo, com um cara que tem uma loja de jogos de tabuleiro. Cara, e assim, pô, meu filho quer brincar, é filho único, não tem com quem brincar. Vamos brincar de jogo de tabuleiro. Meus filhos vamos adoram. Sentar, sai um pouco do videogame, Eu e sai minha um esposa, pouco. a gente joga muito tabuleiro com eles. Eu acho que é isso, cara. A gente jogava, pô. Exatamente. Criado nisso. Criado nisso. tudo. Então a gente. Como é que você pensa assim, esse futuro? Como é que você. Que tipo de criação, você que é um cara, pô, iluminado, no sentido, né, de conhecimento, como é que você cria seus filhos para essa. Não tinha nada a ver com o roteiro, mas é como a gente está falando dessa questão assim, filosofal. Eu acho, não, filosófica. E a paternidade, né, que foi assim, eu não poderia ter feito o filme Inexplicável da maneira que foi feito se eu não fosse pai. Sem dúvida. E a Letícia, Mesmo. se não fosse mãe? Também. E a Letícia é uma das pessoas mais especiais que eu já conheci na minha vida, enfim, é uma parceira, uma mãe maravilhosa, uma pessoa que tem uma conexão também, assim, muito forte com o mistério, né? Porque tem que ter essa abertura para o mistério, né? A gente não tem a resposta, mas ele existe. Sim. Então é algo que eu e minha esposa a gente conversa todos os dias sobre isso, né? Nós amamos ser pais, né? Ela é uma mãe maravilhosa, eu aprendo muito com ela, ela me ensina todos os dias. Eu acho que, né, esse núcleo que a gente tem é a coisa mais valiosa que eu tenho na vida mesmo. Tem uma frase que eu falo muito para os meus filhos: disciplina é liberdade. Renato Russo. Então, e aí, né, tem gente que não sabe. Aí você fala isso e fala assim, lá vem o cara com uma frase de um general, de um militar. Não, meu amigo, é Renato Russo, é rock and roll. Se você acha que indisciplina que é liberdade, você não entendeu nada. Nada. É isso. Né? Porque pode achar, né? Não, eu sou indisciplinado, eu sou livre. Você vai ser sempre acorrentado, né, nos seus desejos, no imediatismo, naquilo que vai te dar um prazer naquele momento, e você não vai pensar no que aquilo pode te causar. Eu sou um estoico. Eu sou fã de Marco Aurélio, eu leio, eu tenho lá, né, memórias de Marco Aurélio do meu lado ali, e desde Zenon, que também foi o cara um dos primeiros estoicos, e eu acho que se fosse resumir o estoicismo, seria disciplina e liberdade, e não se preocupe com aquilo que você não pode controlar, mas com aquilo que você pode controlar, entendeu? Senão você perde tempo. Então tem coisas que a gente consegue, coisas que a gente não consegue, e a disciplina é que vai fazer a gente ter mais força para controlar as coisas mais difíceis. E a moderação é o tesouro do sábio, que é para também... Porque o exagero no foco gera tensão. É outra frase que eu esqueci de quem é. Eu sou um citador de frases porque eu li e leio muito. E aí eu prefiro pegar os gênios já e fazer um apanhado né, deles e usar e fazer. E eu acho que nós temos essa possibilidade hoje. Né? A gente tem uma tecnologia que causa tudo isso que você falou.
de coisas muito negativas que podem realmente destruir a vida de pessoas, está destruindo a vida de muitas pessoas que acabam ficando viciadas, né, nessa serotonina, enfim, Rápida recompensa. dopamina Dopamina. e tal, etc. Né? São várias. A serotonina já é do esporte, né? Não, Eu endorfina. confundi. Eu também, não. Serotonina, Eu endorfina. confundi. Não, mas isso daí também a gente não é biólogo, cara. Não tem que estar nem. Pô, a gente está aqui falando que existem, né? O Existe. A cérebro. recompensa rápida. Né? Né? O que que é, né, essa glândula que produz essas substâncias? Ela é a maneira como a gente percebe o mundo, né? Então tem a melatonina que você sonha depois à noite, tem o dimetiltriptamina que a gente já falou antes, e tem a adrenalina que fazia a gente fugir dos animais predadores quando a gente estava quase que fadado à extinção, né? Como a gente já era Homo erectus ainda, nem Homo sapiens éramos. Então a adrenalina faz você subir um muro numa árvore, pô, apareceu, tem uma onça aqui no meio do mato, você sobe o negócio, é adrenalina. Então tudo isso é produzido. E tem essa, né? Eu acho que é a dopamina, né? Pode ser, né? pode ser. Pesquisa aí depois. Vou pesquisar agora pra gente. Qual que é essa substância que, quando você acessa as telas, né? Sim. Tem um livro maravilhoso que chama Geração Ansiosa que fala sobre isso. Dopamina é a molécula do prazer e o hormônio da felicidade. É isso aí, é dopamina mesmo. Então, boa, Samuel. E aí como que você vai competir com isso, né? Como que você vai? É uma concorrência desleal e etc, etc. Eu acho que é através de uma outra maneira de produzir essa mesma dopamina. Quando eu leio alguma coisa que é uma grande revelação para mim, com certeza há uma secreção, Lógico. uma produção de dopamina É que é o boom, muito né? maior Nossa. do que uma outra, porque eu sei que essa vai me gerar constantemente esse prazer. Não é algo que depois vai me cobrar um preço gigantesco, eu vou ficar esvaziado. Isso vai me preencher. Então eu acho que através dessa tecnologia, pô, eu tô aqui com você. Então tem alguém, se uma pessoa que estiver assistindo a gente tiver uma coisa que faça ela ter uma pequena iluminação e mudar a vida dela para melhor, pô, missão cumprida. Missão cumprida. E isso é Também possível. Agora tem um monte de coisa que não faz. Isso faz a pessoa ficar mais pilhada, mais ansiosa, mais... Então como usar a tecnologia e a possibilidade que a gente tem de ter todos os livros do mundo ao toque dos nossos dedos. Nós temos uma maior do que a biblioteca de Alexandria, que pegou fogo, entendeu? Sim. A gente tem tudo às nossas mãos, mas a gente tem tudo, das piores coisas às melhores coisas. Isso. Então, como fazer as pessoas, nossos filhos e os filhos dos nossos amigos e os filhos dos filhos de todos os brasileiros, de todas as pessoas do mundo, consumirem coisas que fazem a gente evoluir, porque esse é o maior prazer. Porque a gente está aqui para evoluir, a evolução das espécies. A gente não era assim, cara. A gente evoluiu, a gente foi Homo erectus para Homo sapiens. Que salto foi esse? E hoje a gente é um homem, somos altamente tecnológicos. Então a gente pode usar isso para um mundo muito melhor. É utópico isso que eu estou falando? Talvez seja utópico. Aí eu vou citar Eduardo Galeano, que é um escritor que eu gosto muito, que ele fala que a utopia, estou aqui, é a minha versão também, é como o horizonte mais lindo que você já viu na sua vida. E você quer chegar nele, você quer tocar nesse horizonte, você quer estar perto dele, mas você sabe que a cada passo que você der, ele vai se distanciar. Talvez 2 ou 3 passos a mais. Sim. Só que você caminha. A utopia é o caminhar. Então assim, não me importa se eu vou ver, se meu filho ou se meu neto vai ver, eu vou caminhar como artista, como cidadão, como brasileiro, como cidadão do mundo, entendeu? Se eu tô aqui podendo ter a oportunidade de estar falando para o seu público, que é um público gigantesco, tal, etc. O que eu vou dar? Eu vou dar o que eu tenho de melhor. Eu não estou aqui para ganhar nada. Eu estou aqui para poder fazer a minha missão, que eu sou um intérprete do quê? Do mistério. Algum escritor escreveu alguma coisa que eu vou dar vida àquele personagem, para contar uma história que vai te emocionar e que vai mudar a sua vida. Como Interestelar mudou a minha vida, como Guerra nas Estrelas fez você ter uma tatuagem. Isso. Caraca. Gastar uma fortuna em E o George Lucas também disse o quê? Que escreveu como escrita automática. Ele declara isso, que de repente ele estava lá e ele não conseguia parar de escrever. Sim. Né? Porque tem alguma força que nos inspira. E eu vou pro escritor francês Victor Hugo, que meus amigos brincam porque eu falo sempre Victor Hugo, mas eu acho bem mais bonito Victor Hugo. É, mais chique. Que é a frase que eu mais uso também, junto com disciplina e liberdade, e a moderação é o tesouro do sábio, que é: nada é tão forte quanto uma ideia cuja hora é chegada. Caramba, é verdade. Porque há uma conspiração das sincronicidades, das coincidências significativas,
para aquele momento. Entendeu? Para aquela ideia chegar e falar, ó, chegou a sua hora. E eu não tenho dúvida que uma hora vai chegar. Que vai ter um momento que essa hora vai chegar dessa ideia, do salto que a gente vai dar. Porque a gente não vai ficar onde a gente está. Quando vai ser, não sei. Mas eu caminho. Sim. Em direção a isso que eu acredito. Senão não faz o menor sentido. Sim, mas a questão do caminhar para a utopia talvez seja o maior, de tudo que você falou até agora aqui, seja a coisa mais importante, porque é o objetivo principal do ser humano é se tornar aquilo que ele não é, né? O cara que quer buscar conhecimento, ele quer ter mais conhecimento. Cara, nem todo mundo vai para o objetivo, um objetivo, né, que a gente considere bom, mas o cara que quer ser rico, ele quer ser mais rico. O cara que quer ser poderoso, ele quer ser mais poderoso. E a utopia, esse caminhar da utopia realmente é uma coisa Né? impactante, assim, é importante, né? É o que faz você caminhar. E do contrário, se você perde isso, aí vem a depressão, vem um monte de coisa que realmente... E a gente tem que saber ser que nem o Wolverine, né? Que a gente tem que saber ser resiliente, assim. As cicatrizes existem, visíveis ou não, as quedas, lógico, as dores, as derrotas, e elas nos fazem melhor, sim, entendeu? Porque você não dá tanto valor nem para a vitória nem para a derrota, né? Agora, é claro que isso tem todo um processo para você chegar, né? Gostou desse corte? Então se inscreve no canal e ative as notificações. Temos também a SeguroBet, que é a bet mais segura do Brasil, com o segundo link na descrição, porque o primeiro link na descrição é o site da Hering, né? E a gente também tá com uma... Não é uma mentoria, é um workshop, né? Exclusivo para 10 pessoas que quiserem aprender como fazer o podcast. Eu vou dar 5 aulas, não presenciais porque não vai dar, mas individuais, tá bom? Para cada um que quiser, são apenas 10 vagas